Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao segundo dia do webinar Gestão Municipal em Tempo de Pandemia e Crise Econômica. Hoje, quem vai conduzir o nosso assunto, que tem a ver com as legislações, as mudanças nesse momento de pandemia, as questões críticas a serem observadas pelos municípios, o que os municípios podem fazer nesse momento. Quem vai conduzir hoje é o professor João Lembe, do Instituto Pleno Brasil. João, fica à vontade. Eu vou tirar aqui o meu áudio e minha câmera e podemos seguir. Perfeito, beleza, gente. Primeiramente, boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui mais uma vez, fazendo um trabalho em conjunto com a Mais, o Instituto Pleno aqui de Minas Gerais, já fez vários trabalhos junto com essa empresa que eu admiro muito, junto com essa empresa que tem colaborado muito com os municípios em todo o Brasil, em todo o território nacional, a melhorar a questão da sua gestão, melhorar a questão também da sua parte de finanças. E agradecer ao Pedro, já tive com ele também aqui em Belo Horizonte, no início do ano, antes desse período maluco de pandemia, a gente teve a oportunidade de fazer um seminário grande aqui em Belo Horizonte, que contou com a presença do governador Romeu Zema, governador aqui de Minas Gerais, os ministros do TSE estiveram presentes aqui também, o ministro Carlos Veloso, várias autoridades, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, deputados federais, deputados estaduais. Então, foi um evento que teve um prestígio muito grande, com grandes pensadores, grandes contribuições acadêmicas de todas as esferas de governo que a gente pode imaginar. E a Mais estava presente e também deu a sua contrapartida aqui no evento que ocorreu em Belo Horizonte, tá? Então, o curso que a gente vai estar desenvolvendo hoje, a gente vai, dentro desse macro curso, Gestão em Tempos de Pandemia e Crise Econômica, hoje a gente vai focar nos aspectos normativos para enfrentamento ao coronavírus, tá? No módulo de hoje a gente vai, primeiramente, situar como que a legislação está preparada para enfrentar uma pandemia, um coronavírus. A gente vai ver que situações como essa já estão previstas na nossa legislação e a gente também vai ver no âmbito federal o que teve de legislação nova que pode trazer novas ferramentas para a gente desenvolver a nossa atividade pública, melhorar a administração pública nesse período de pandemia, seja na gestão de contas, seja na aquisição de produtos para enfrentamento ao coronavírus, seja para até dar a questão de transparência dos números que a gente vai ter no nosso município com relação ao coronavírus. A gente também vai, a partir dessa base que a gente for construindo aí, identificar medidas locais, medidas aí para o seu município, que a gente vai poder implementar tanto na parte legislativa, tanto um pouco, quanto na parte administrativa também do seu município. Quais leis o seu município pode desenvolver para enfrentamento ao coronavírus? Quais ferramentas legislativas a gente vai poder passar pela Câmara dos Vereadores para poder ter uma base de enfrentamento ao coronavírus? E a gente também vai verificar algumas medidas administrativas que podem ser tomadas pela administração pública municipal em termos de enfrentamento ao coronavírus, seja na sua parte de licitação, seja na parte de gestão dos seus contratos. A gestão de contratos de terceiros e até mesmo a gestão de pessoal interna da própria administração pública, tá? Para quem não me conhece, tá, gente? Meu nome é João Lucas Cavalcante Lembe, eu sou professor no Instituto Pleno, sou advogado, sou mestre em Direito Público, eu me formei na PUC Minas e, posteriormente, também fiz uma especialização em Compliance na University of Pennsylvania, então eu também sou uma pessoa certificada para fazer o desenvolvimento em compliance na administração pública municipal, tá bom? Já trabalhei como procurador em diversas prefeituras, como assessor jurídico em diversas câmaras municipais, então essa experiência e contrapartida que eu tive de todos os municípios que eu já passei, a gente sempre vai aprendendo um pouquinho em cada local e pegando as especificidades de cada local. E isso me trouxe uma consciência muito ampla de que eu não consigo chegar em nenhuma aula trazendo uma receita de bolo pronta para os municípios. Eu vou precisar de saber a realidade do seu local que você está, saber da realidade do que você tem hoje de finanças, de pessoal, de estrutura, até da parte de topografia do seu município. É importante para a gente conseguir entender como que a gente vai desenvolver as ferramentas da administração pública
focando-se agora na parte do enfrentamento ao coronavírus, tá bom? Quem quiser pode me seguir lá também no Instagram, @joãoleng, tá? No final desse curso eu também vou estar disponibilizando o meu e-mail. Qualquer dúvida que ficar, vocês vão poder enviar via e-mail, poder enviar via rede social. E quem quiser sanar a sua dúvida agora, nesse momento, é só enviar as perguntas aí para o Pedro, que ele vai estar anotando aqui no decorrer desse curso. E no final, a gente vai separar as perguntas mais relevantes e responder elas. Se possível, vamos responder todas elas. Vamos ver aí como é que vai ser o decorrer do tempo dessa aula. Mas a gente está à disposição, não só agora no decorrer desse curso, como também o pós-curso. A gente vai estar aqui para poder colaborar com o desenvolvimento municipal aí, tá bom? Já trazendo até alguma experiência que a gente teve na semana passada. Semana passada a gente esteve no Espírito Santo fazendo um trabalho específico de algumas consultorias. Muitos prefeitos me perguntaram com relação às questões de licitação, que a gente vai focar bastante aí na aula de hoje, falando da Lei 13.979, que trouxe alterações significativas na hora de aquisição de serviços, produtos, inclusive de engenharia, para a gente colocar de enfrentamento ao coronavírus, tá? São várias medidas que foram autorizadas por essa lei, que foi criada especificamente no combate ao coronavírus, e trouxe também conceitos de quarentena, isolamento social, que vão fazer diferença na hora de você gerir o seu contrato de pessoal da sua municipalidade, tá bom? Isso aí vai fazer muita diferença. A gente vai analisar isso no decorrer da aula também. E então, eu fiquei semana passada focado bastante em sanar algumas dúvidas e algumas consultorias específicas no estado do Espírito Santo, tá? Caso vocês queiram alguma questão também, algum desenvolvimento de alguma consultoria específica, é só entrar em contato com o Pedro, que a gente está à disposição, tá? Mas vamos começar então. Igual eu falei para vocês, a aula de hoje a gente vai focar nos aspectos normativos para enfrentamento ao coronavírus. O que as leis federais, o que já existe leis federais que a gente pode utilizar para enfrentamento do coronavírus, inclusive da própria Constituição, e o que a gente vai poder criar no âmbito municipal de normativização de enfrentamento ao coronavírus. A gente vai ver também a questão de legislação, de espécies legislativas em confrontamento aos decretos. A gente está vendo aí também, em vários municípios, ter uma regulamentação muito grande, muito ampla, através de decretos do Executivo. E a gente vai ver o que é legal, o que não é, qual que é o limite desse decreto do Executivo, como que ele pode ser desenvolvido, tá? Tudo isso a gente vai falar. Mas para a gente compreender esse cenário micro, esse cenário específico do seu município, a gente tem que entender o macro primeiro. A gente tem que entender que a pandemia, o coronavírus, não é a primeira pandemia, não é o primeiro enfrentamento que o Brasil já está, de doença que o Brasil está passando. O Brasil já passou várias calamidades públicas no decorrer de sua história. Se a gente for pegar lá desde a época de Dom Pedro II, já teve uma grande espalhamento da parte de varíola. A gente teve também a questão do sarampo. Foram doenças que foram enfrentadas, doenças viroses que foram enfrentadas no decorrer da história do Brasil, que com isso foram se construindo normativas para que a gente, quando chegar na próxima, tenha mais ferramentas para conseguir enfrentar mais objetivamente e efetivamente essa pandemia que pode vir a ocorrer, tá? Aqui no caso específico a gente está enfrentando o coronavírus e por isso a gente como eu estou falando que a gente já passou situações semelhantes a essa, a gente também já possui alguma base normativa para enfrentamento disso, tá? A primeira delas que a gente vai falar vai estar na parte da saúde, tá? A Constituição foca bastante na saúde e ela traz as responsabilidades, tanto da saúde municipal, quanto estadual, quanto federal. A gente vai ver essa subdivisão de deveres de cada ente federado com a saúde para a gente conseguir compreender qual que vai ser o papel do município no enfrentamento ao coronavírus. Espera aí que meu celular está caindo aqui, deixa eu só acertar aqui rapidinho. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Beleza. Então, gente, são 4 pontos específicos que a gente vai ter que olhar aí na Constituição que já trazem assuntos relacionados à saúde, porque a saúde, que é através da administração pública, das secretarias de saúde do seu município, que a gente vai conseguir desenvolver as atividades de enfrentamento ao coronavírus, tá bom?
O primeiro ponto que a gente tem que verificar está lá no artigo 23 da Constituição da República, e ela fala com relação a que regulação concorrente que a gente vai ter, tá? Tá, estou vendo aí o pessoal perguntando do material, a gente vai disponibilizar esse material todo para o pessoal que está inscrito, tá? Todos os slides vão ser enviados para os participantes aí. É só solicitar ao Pedro que assim que acabar o curso a gente vai enviar, tá bom? O primeiro ponto que a gente vai analisar na Constituição é essa questão de regulação concorrente, tá? A regulação, a gente vai ver que ela é concorrente tanto para União, estados e municípios. Todos os 3 níveis de federação, eles vão ter as suas responsabilidades concorrentes para enfrentamento ao coronavírus, aqui no caso, que são responsabilidades de oferecer um serviço público de saúde para a população, tá? Se a gente for pegar lá no artigo, ele vai estar escrito o seguinte, que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, cuidar da saúde e assistência pública, tá? O inciso lá 2 continua, fala também da proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiência, tá? Mas a gente vai focar aqui agora na parte da saúde, que coloca como uma regulação concorrente. Tanto a União, quanto os estados, quanto o município, vão ter obrigações de oferecer à população um serviço público de saúde. A administração da saúde, ela é concorrente tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios. A União, num espaço macro, que vai trazer regulamentações gerais para que sejam observadas tanto pelos estados quanto os municípios. E o Estado, nessa regulação concorrente, um dos principais papéis do Estado é definir a regionalização da saúde. Porque, no final, seja seu município de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, 3 milhões de habitantes, não importa a população do seu município, é responsabilidade da administração pública municipal ofertar à população o serviço de saúde, tá? Alguns municípios, igual a gente vai estar falando aqui, com menos população, vai ter também um orçamento menor. Não vai ter um orçamento comparado ao município de São Paulo, município de Belo Horizonte, que são bilhões e bilhões de reais. A gente pega alguns municípios aí de 5, 6 mil habitantes que têm orçamentos de 15, 20 milhões de reais anual. E dentro desse orçamento, o município tem sim que oferecer, especialmente pelas prerrogativas constitucionais, 15% do seu orçamento para a saúde. A gente está esperando, aí a gente está fazendo algumas previsões, alguma expectativa de que o orçamento municipal, em termos de saúde, vai extrapolar facilmente esses 15%, especialmente nessa época de pandemia, com a aquisição de vários produtos aí, com relação a remédios, respiradores, máscaras, a hidroxicloroquina, todos esses insumos que vão estar lá entrando no orçamento da saúde. Então, a gente está acreditando que vai ser bem tranquilo da gente atingir essa meta constitucional dos 15% da saúde, tá? Então, a gente vai ter aí a competência concorrente tanto da União dos Estados e os municípios, da administração pública da saúde, da oferta do serviço de saúde. Então, seja lá seu município de 5 mil habitantes, você vai ter lá muito provavelmente um posto de saúde, uma ambulância, muito provavelmente você não tem um hospital, porque um hospital ele exige um custo muito grande. Agora, você vai ter lá a sua ambulância para oferecer o caminho até o hospital regional, que muitas vezes é do próprio Estado ou da União, um hospital que já está sendo arcado pelos custos de entes federados diversos do nosso. Agora, o município, especificamente, quando a gente trabalha até em hospital, às vezes tem até hospital no seu município. Aí são feitos convênios com relação às santas casas, o recurso é destinado diretamente para a saúde. Então, a gente vai ter essa administração que é concorrente entre os 3 níveis de federação. Outro ponto importante que a gente vai ter que analisar é o segundo ponto, que é a questão de legislação concorrente, tá? A legislação com relação à saúde, ela fica um pouco mais focada no âmbito da União, que vai trazer os aspectos gerais para a saúde. Posteriormente, vai ser dividido, igual eu coloquei, na regionalização da saúde, a parte pelos estados. Os estados vão definir aonde que vão ser criados as regionais de saúde, vai colocar o polo de saúde lá, normalmente em cidades de médio porte ou de grande porte, dependendo da regional do seu estado, tá? Em Minas Gerais é mais fácil de exemplificar isso pelo tamanho do nosso estado e pela quantidade de regionais e municípios que a gente tem. Só em Minas Gerais a gente tem 853 municípios,
então ela tem que ser dividida. Não adianta que cada município tenha o seu próprio hospital, até porque não tem dinheiro para isso. Aí são feitas as divisões regionais e são alocados os hospitais com recursos públicos federais e estaduais, com contrapartidas municipais, algumas vezes, tá? Os hospitais que vão receber, no caso agora, o atendimento da população, em especial aquela população que for afetada pelo coronavírus, tá? E com relação a essa questão da Constituição, da saúde dentro da Constituição, a gente tem um terceiro ponto aí, que é essencial para a gente compreender a obrigação do Estado de ofertar o serviço público de saúde, tá? O serviço público de saúde é um direito de todos e um dever do Estado, ou seja, todo cidadão, toda pessoa que encontra-se em solos brasileiros legalmente, até ilegalmente, até os imigrantes ilegais, elas vão ter o direito à saúde. Eles têm o direito a usufruir do Sistema Único de Saúde, SUS, pela nossa Constituição da República. É bem claro colocando isso. E é obrigação do Estado oferecer esse serviço público de saúde. O artigo 196 traz isso muito claro. Por isso, quando a gente fala de, já até adiantando alguma situação, a questão das máscaras, por exemplo, a gente está vendo que é necessária a utilização da máscara no dia a dia para que a gente se proteja do coronavírus e para quem possua esse vírus e porventura não saiba, que ela espalhe nas ruas, nos hospitais, nos supermercados, nos locais que ela forem no dia a dia. Então, está tendo uma discussão muito grande no âmbito doutrinário, mais especificamente, da questão de dever do Estado oferecer as máscaras? Sim, é dever do Estado, no caso do Estado, quando eu falo Estado macro, tanto que envolve todos os âmbitos da federação, é dever do Estado, da administração pública, oferecer as máscaras para a população, tá? Então, quando a gente entra naquela discussão de se é aplicável a multa ao cidadão que não estiver utilizando a máscara ou não, a gente tem que discutir antes se essa máscara está sendo ofertada para a população, porque a máscara está sendo vista como uma ferramenta, como algo que a população tem que ter para que ela proteja a sua saúde e proteja a saúde dos outros, tá? Então, a gente está colocando aí bem claro, é um dever da administração pública, então é um dever também da administração pública municipal ofertar serviços públicos de saúde para que a população possa se proteger e para que a população possa ser cuidada caso venha a ter o Covid-19, tá? E o quarto ponto aí também, constitucional, que a gente vai falar com relação à base da saúde, para a gente começar a focar mais especificamente nas leis de enfrentamento ao coronavírus, é a questão da competência municipal, que está lá no artigo 30, inciso 7, tá? Que coloca bem claro que é competência do município prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, o serviço de atendimento à saúde da população. Isso é basicamente a união dos dois primeiros pontos que a gente falou, do artigo 23 e do artigo 24, falando que é uma obrigação da administração pública ofertar esse serviço de saúde, tanto de todos os níveis federados, e aí, no final, a gente inclui também os municípios para a gente conseguir entender bem claramente as obrigações que a gente vai ter com relação aos munícipes, com relação ao cidadão e da sociedade, para a gente ofertar para ele o melhor serviço de saúde possível. Tá? Vamos focar, então, agora na parte que interessa mesmo, tá? Que é esse principal ponto que a gente vai decorrer bastante aqui nessa aula, que é a Lei 13.979, tá? Ela foi uma lei que foi editada inicialmente por medida provisória, posteriormente já virou lei, e ainda existem medidas provisórias regulamentando essa lei, tá? É uma lei temporária que foi criada especificamente para o enfrentamento do coronavírus, tá? Ela dispõe das medidas emergenciais de saúde pública, tá? Que estão sendo utilizadas para o coronavírus, e elas vão ser aplicadas tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. E traz uma série de medidas, em especial, também nos contratos públicos, de como a gente vai enfrentar o coronavírus, tá? Já falando aquele primeiro ponto que eu mencionei no início da nossa aula, a questão de gestão de contratos municipais, tá? As pessoas que trabalham no seu município, a gente tem dois tipos principais de pessoas ativamente trabalhando na administração pública ou representando a administração pública municipal.
A gente tem os contratos que são terceirizados pelo município e o pessoal diretamente atrelado ao município, que são servidores públicos. Tá? Como que a gente pode já trazer uma ideia de gestão para a gente conseguir economizar algum dinheiro nos cofres públicos e conseguir alocar esses recursos também para enfrentamento ao coronavírus. Tá? Primeiro ponto é que essa lei ela traz uma diferenciação de isolamento para a quarentena. Tá? Ela traz bem claro falando que o isolamento social ele é dado através de você ter a possibilidade de retirar o funcionário que esteja trabalhando dentro da administração pública ou naquela empresa que presta serviço para a administração pública, é colocar aquela pessoa lá direto em home office. Tá? Ela vai estar trabalhando de casa, ela não necessariamente vai ter o coronavírus, até recomendável que você coloque as pessoas que estejam em grupo de risco, aquela pessoa que já tem uma idade mais avançada, que tem alguma condição pré-existente lá de home office, para que como ela já está em grupo de risco, ela vai ter um risco maior de ter complicações em decorrência do Covid-19. Então, por precaução, a gente coloca já esse pessoal de home office. E quais são os efeitos que isso vai trazer para a administração pública municipal? Tem um ponto extremamente importante que vai trazer uma economia muito grande, que é a questão de economia com relação ao vale alimentação e ao vale de transporte. Por vezes você coloca aquele funcionário, seja aquele funcionário que esteja prestando serviços para a administração pública por uma terceirizada, tanto aquele funcionário que seja servidor efetivo direto lá da administração pública, você colocando ele em home office, você não vai ter a obrigação de fazer o pagamento tanto de vale de transporte quanto de vale alimentação. Isso daí já está assentado, tá? A Advocacia Geral da União já emitiu um parecer autorizando essa medida. Muitas vezes o pessoal que é servidor público, é funcionário, fica um pouco bravo comigo, mas é uma medida que pode ser feita pela administração pública para a gente fazer uma economia no contexto global e muitas vezes sobrar algum recurso para a gente conseguir adquirir um respirador, adquirir medicamentos, implementar o controle do coronavírus através de medidas de temperaturas da população, seja para entrar nas prefeituras, nas câmaras municipais, são recursos que vão ser destinados para o enfrentamento do coronavírus diretamente. Tá? Então, isso já é uma medida que a gente pode adotar, que a gente pode implementar dentro do nosso município, tá? Para que a gente, na nossa gestão de contratos, para que a gente economize algum dinheiro e que a gente consiga utilizar esses recursos dentro do âmbito da saúde para enfrentamento ao coronavírus. Tá? Quem já participou de alguma palestra minha, quem já foi em algum curso meu, já vai perceber que eu gosto muito de utilizar essa imagem, porque muita gente que trabalha com a administração pública municipal, até prefeitos, muitas vezes chegam para mim e falam o seguinte: nós, João, às vezes eu me sinto tão impotente, eu fico tão dependente da União, do Estado. Eles veem o município como um ser inferior, como um ente federado inferior ao Estado e à União. E eu vou dizer para vocês que vocês estão muito enganados se vocês têm esse pensamento assim. Por quê? A Constituição ela é muito clara e objetiva a trazer a União, os estados e o município, todos autônomos nos termos da Constituição. Ou seja, a partir do momento que você desenvolver a autonomia municipal, as prerrogativas da administração pública municipal, que estão descritas lá na Constituição, vai poder chegar governador, vai poder chegar presidente e discordar do que você está desenvolvendo dentro do seu município, e a Constituição vai assegurar claramente o seu poder de gestão local a prevalecer sobre as vontades desses outros entes federados. Tá? Então, essa imagem repercute e ilustra muito bem o que a Constituição traz com relação aos entes federados, que é a União, Estados e Municípios, todos no mesmo nível, todos no mesmo patamar, dentro dos termos da Constituição. Já trazendo também um exemplo claro de enfrentamento ao coronavírus, que respalda tudo isso que eu estou falando, tá? É a questão da organização do comércio, que a gente vai falar bastante lá para frente. Tá? O presidente, ele queria que por ele estava tudo aberto, por ele estava tudo funcionando normalmente, restaurante, bar, lojas, comércio, por ele não tinha nem fechado nada. E ele quis que todo o comércio, que nada fosse fechado. Ele bateu o pé, quis até criar leis nesse sentido, proibindo
que fosse feita o fechamento do comércio, até inclusive governadores, o Dória tentou também colocar algumas medidas como isso, o Zema também tentou colocar uma política pública padrão para os municípios seguirem de fechamento do comércio, de retomada das atividades econômicas, só que isso vai depender do gestor local, de você aí que está trabalhando no seu município, tá? Você que está na gestão municipal que vai definir isso daí. Se o prefeito falar que não é o momento de abrir o comércio, ele vai prevalecer, a vontade dele vai prevalecer. Por quê? Porque a Constituição traz muito clara que a administração do interesse local é feita pelo gestor público municipal. No caso, o chefe do executivo, que é o prefeito, tá? Então, a gente está vendo aí um exemplo claro de enfrentamento, de embates entre a legislação federal, a legislação estadual, de vontades do âmbito da União, do âmbito estadual e do âmbito municipal, em que prevaleceu o âmbito municipal. Tudo isso porque está dentro dos parâmetros constitucionais, tá? Olha aqui que o artigo 18 da Constituição fala, ele traz isso bem claro. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, ela compreende a união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. O artigo 18 ele não coloca falando que a União é mais, que a decisão final é da União, ou que o Estado ele pode definir políticas públicas diversas do que o município, e o município vai ter que se subjugar à vontade do Estado. Ele é bem claro e objetivo ao colocar todos os níveis de federação como entes autônomos nos termos dessa Constituição, sem diferenciar uma hierarquia entre isso, tá? Uma curiosidade que a gente pode trazer aqui para vocês é que só o Brasil, tá, gente? O Brasil é o único país do mundo que possui 3 níveis de federação, tá? E que possui plena autonomia para o âmbito municipal. Se a gente for pegar o formato de estados e governos federados, eles são divididos em 2 níveis de federação. Normalmente é a União e os estados. No caso da Argentina, a gente tem o exemplo aí da União e das províncias, tá? E aí você pode chegar para mim, professor João, mas lá nos Estados Unidos, a própria Argentina, eles têm municípios têm eleições para prefeitos e tudo mais. Eu falo, pô, legal, realmente eles têm, inclusive até legislações municipais próprias. Contudo, eles são diretamente atrelados ao Estado. O Estado vai trazer a palavra maior. Eles não vão poder desenvolver nenhuma política pública que esteja em desacordo com o que o Estado quer. Eles são hierarquicamente submissos à vontade do Estado. Em todo o país de formato federativo, à exceção do Brasil, são 2 níveis federados. No Brasil, a gente vai ter 3, que é a União, os estados e os municípios, todos autônomos, tá? E por isso que a gente tem essa situação aí que eu estou trazendo para vocês, de que o prefeito municipal, o gestor municipal, ele vai ter algumas prerrogativas que vai poder chegar o presidente e o governador aí do seu estado e discordar da política pública que está sendo desenvolvida no seu município. E caso essa política pública esteja sendo feita de acordo com os ditames constitucionais, tá? Não vai ter nenhum problema. Ele não vai poder desfazer os atos que estão sendo praticados na gestão pública local, tá bom? E como é que a gente desenvolve essa autonomia municipal, tá? São 4 autonomias municipais que a gente vai ter que compreender para a gente saber o que a gente vai poder fazer de medidas contra o coronavírus, tá? E das 3 primeiras autonomias, elas vão compor a autonomia política, que é a auto-organização, a auto-administração e a auto-legislação. Essas 3, igual eu coloquei, elas compõem a autonomia política do município, e a autonomia financeira, que apesar de não ser uma autonomia política, ela não é menos importante do que essas outras autonomias. Afinal de contas, a gente está no mundo capitalista, a gente precisa de recursos financeiros para fazer aquisições dos produtos e serviços que a gente vai utilizar para enfrentamento ao coronavírus, tá? Então, o que são essas autonomias? A autonomia administrativa municipal, se tem alguém que trabalha com direito, se tem alguém que é advogado, só para diferenciar de uma vez, eu trabalho com a doutrina majoritária, porque tem gente ainda que coloca uma 5ª autonomia e coloca o autogoverno como uma autonomia separada. Eu não, eu coloco o autogoverno como uma autonomia que faz parte da autonomia administrativa, tá? E o que significa esse autogoverno? Esse autogoverno significa que somente o eleitor da sua cidade, somente o cidadão da sua cidade
vai poder escolher os representantes do seu município. Ah, professor João, mas isso é óbvio. É lógico que eu que sou eleitor da minha cidade, vou escolher o prefeito e o vereador da minha cidade. Olha, não é tão óbvio assim. Se a gente for pegar um passado não tão distante, na época lá da ditadura militar, o presidente ele poderia interferir diretamente na alocação política da sua cidade. Ele poderia definir, no caso, por exemplo, vamos colocar Niterói. Se o presidente da época entendesse que Niterói, por ser uma cidade importante, está lá do Rio de Janeiro, estrategicamente bem localizada, tem indústria, tem recursos financeiros, se ele entendesse que algum prefeito ou os vereadores não estivessem desenvolvendo políticas públicas que estivessem de acordo com o que ele pensa, ele podia simplesmente chegar e trocar. Olha, aqui não. E o prefeito agora vai ser o fulano de tal. Você não está obedecendo o que eu estou falando, então eu vou trocar você aí. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de vivenciar isso daí, mas na época, antes da Constituição de 88, isso era possível, em especial na fase ditatorial que a gente passou, viveu aqui no Brasil. Tá? Então, ter autogoverno é falar que apenas o cidadão da sua cidade vai ter o poder de escolher os seus representantes, no caso, o prefeito e os vereadores. Tá? A gente pode chegar o Bolsonaro, o Cunha, a Dilma, o Lula, qualquer pessoa que chegar na sua cidade e falar, não, eu quero que o prefeito seja o cicrano. Se o eleitor da sua cidade votar no fulano, o representante vai ser o fulano e nada vai poder ser feito com relação a isso. Eles podem, logicamente, manifestar publicamente apoio, inclusive já deve estar acontecendo em alguns locais aí a manifestação política de apoio a pré-candidaturas, tá? Mas isso não significa que ele vai escolher quem que vai ser o representante da sua cidade. Isso é só o cidadão, só aquele eleitor registrado no seu município que vai poder escolher o seu representante, tá bom? Dentro dessa autonomia administrativa, a gente também vai ter a questão da administração interna própria, o município que vai definir aonde que está faltando a contratação de pessoas, se está faltando professor dentro da escola municipal. Quem define isso vai ser o administrador público local, o prefeito, que vai definir, está faltando gente para trabalhar na creche municipal. Ele que vai lá abrir o concurso público e contratar para trabalhar lá dentro daquela creche especificamente. No caso agora do coronavírus, vai ser o prefeito, vai ser a gestão pública municipal que vai escolher aonde que está faltando funcionários. Está faltando gente na assistência social, está faltando gente, está faltando médico na minha cidade, eu preciso de fazer uma contratação emergencial de enfermeiros. Tudo isso, quem vai definir é o gestor público local. Se vocês entenderem que é necessário aumentar o corpo de pessoal para atendimento às pessoas que estão com o coronavírus, isso daí pode ser feito pela administração local. Não vai ser o governador que vai chegar lá e falar, olha, tá faltando, eu acho que o prefeito da sua cidade está contratando um pouco médico, você tem que contratar mais 5 médicos aí, no mínimo, para dar conta do recado. Se o prefeito falar, olha, eu não tenho orçamento para isso, ou tenho orçamento para isso, mas eu acho que a saúde municipal já está sendo bem atendida pelo que a gente está ofertando, eu não vejo necessidade de contratação. Quem vai bater o martelo nisso aí é o prefeito da sua cidade, é a gestão pública municipal, tá? A regulamentação do interesse local, que vai ser a definição de onde que é zona urbana, onde que é zona rural, a questão da súmula vinculante 38, que eu vou falar um pouquinho mais ela aqui para frente, tá? Que traz a questão da regulamentação do comércio local, a ordenação do território, igual eu coloquei, tudo isso faz parte da autonomia administrativa municipal, tá? A outra autonomia que a gente tem que trabalhar aí, a auto-organização. O que é essa auto-organização? É a possibilidade do seu ente federado ter constituição própria. No caso, a União ela tem a sua Constituição Federal. Ah, professor João, mas aqui não tem Constituição, aqui tem Lei Orgânica Municipal. Olha, eu vou falar para você que a Lei Orgânica Municipal ela exerce o mesmo papel de uma Constituição, tá? A Lei Orgânica Municipal é a sua Constituição Municipal. Do mesmo jeito que o Estado tem a sua Constituição, o município também tem a sua. A única questão de diferença que ela vai ter é a nomenclatura, tá? Quando a Constituinte de 88 estava lá escrevendo os artigos da Constituição, ela colocou lá no artigo 29 que o município reger-se-á por lei orgânica municipal e colocou lá no artigo 25 que os estados eles vão estar regidos por Constituição estadual. Se você quiser fazer uma brincadeira aí, até um jogo de palavras, pega lá a sua Constituição, abre lá e troca a palavra estado no artigo 25 e coloca município.
vai dar na mesma. O município é regido por sua Constituição. No caso, o município ele é regido pela sua lei orgânica municipal. Então, por isso que eu pego muito no pé de alguns municípios, quando eu chego lá e vejo uma lei orgânica desatualizada, uma lei orgânica que desde 1990 teve 5, 6, 10 emendas desde 1990, normalmente é a época da maioria das leis orgânicas municipais. Então, quando a gente for pegar um comparativo com relação à Constituição Federal, no caso, a gente já passou aí de 105 emendas à Constituição Federal. Por que que a gente tem essa mudança legislativa? Por que que a gente tem que emendar a nossa lei orgânica municipal, fazer uma revisão efetiva da nossa lei orgânica municipal? Gente, o mundo mudou muito desde 1990. Não é a mesma coisa. A tecnologia, a questão de meio ambiente, a questão de cultura, pontos essenciais para a coletividade atualmente não eram tão importantes naquela época. E a gente tem que valorizar isso aí dentro da nossa lei orgânica municipal. A partir do momento que a gente atualiza a nossa lei orgânica municipal, colocando esses pontos importantes que naquela época não tinham um foco tão grande, a gente constrói pilares de desenvolvimento econômico e social dentro da sua cidade, tá? Por quê? Qualquer lei que for criada na sua cidade, ela vai ter que respeitar a lei orgânica municipal. Ela vai ter que estar em acordo com a lei orgânica municipal. Se algum artigo, alguma lei, alguma decisão do âmbito municipal estiver em desacordo, estiver contrária ao que está escrito na lei orgânica municipal, automaticamente ela é inconstitucional ou nula. Ou seja, é extremamente importante você ter a sua lei orgânica municipal atualizada e bem redigida, porque qualquer coisa que você fizer depois e que estiver em desacordo com a sua lei orgânica municipal, ela vai ser declarada inconstitucional ou nula, tá bom? Outro ponto importante aqui que a gente vai ter das nossas autonomias é a questão da autonomia financeira, tá bom? A autonomia financeira, quando eu falo do dinheiro do município, a gente tem que quebrar alguns preconceitos que a gente vê de prefeitos, de gestores públicos municipais, de falar que a autonomia financeira ela está atrelada, o dinheiro do município está atrelado aos repasses constitucionais, o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, o Fundeb, no caso da educação. Gente, isso é dinheiro de repasses constitucionais obrigatórios. Quando eu estou falando aqui de autonomia financeira, eu estou falando do poder-dever de arrecadação que o seu município tem, tá? O município ele tem os seus impostos, ele tem a sua tributação própria que deve ser garantida para que posteriormente você possa utilizar como recursos para enfrentamento aqui no caso do coronavírus. Aí muito prefeito chega para mim e fala: ô João, mas as medidas de impostos são extremamente impopulares, eu vou perder voto com isso. Eu vou falar: não, gente, você não vai perder voto com isso. A partir do momento que você tem uma arrecadação financeira eficiente, você consegue oferecer melhores serviços públicos para a sua população. E quando eu falo de uma arrecadação financeira, não precisa de entender como aumento de imposto, muito pelo contrário. A partir do momento que você tem uma arrecadação financeira justa e eficiente, você já consegue melhorar muito os cofres públicos do seu município. É extremamente injusto com o cidadão da sua cidade que está lá pagando IPTU todo ano, entra ano, sai ano, ele está lá fazendo o recolhimento do seu IPTU, e enquanto o vizinho dele, ele não precisa, vamos colocar, ele não tem contrato com o município, ele não precisa de uma certidão negativa municipal, e vai lá, via de regra, a partir depois do 5º ano, 6º, ele vai ser prescrito. Aí todo ano, cada 5 anos, ele vai estar ganhando um ano de cobrança de imposto que vai estar prescrita, e ele vai estar usufruindo dos mesmos serviços públicos que o vizinho que ele vai estar lá. Isso não é justo. Isso é, inclusive, pode ocasionar a questão de responsabilidade administrativa de renúncia de receitas, podendo ocasionar até na cassação do prefeito. Ele é obrigado a ter uma gestão eficiente de arrecadação, tá? A partir do momento que você está lá cobrando e recebendo efetivamente todos os impostos que o seu município tem para arrecadar, você já vai ter um controle das suas finanças muito melhor, tá? Já vai conseguir desenvolver novas medidas, novos serviços da administração pública para que você consiga ter uma melhor repercussão perante a população, tá? Eu te garanto que a repercussão de um serviço público bem ofertado
é muito mais eficiente e tem uma contrapartida muito melhor para o gestor público local do que simplesmente falar, não, eu sou um prefeito, eu sou gestor público que não faço cobranças de impostos, tá? Então, a gente tem que focar na arrecadação pública própria municipal. No caso, os 3 impostos principais é o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, o ISS, também conhecido como ISSQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A gente tem que garantir que o município esteja efetivamente arrecadando tudo que lhe é devido, sob pena, inclusive, da gente estar desrespeitando o Decreto-Lei 205/67 lá, que pode ocasionar, inclusive, na cassação do gestor municipal, na cassação do prefeito, tá? Então, a gente tem que, garantindo mais recursos para o município, a gente vai também estar podendo ofertar melhores serviços públicos. Eu tenho uma crítica muito grande, então isso aí é matéria para outra aula, com relação à questão de arrecadação financeira, porque se a gente for pegar a nossa estrutura constitucional, o município ele tem todas as responsabilidades, inclusive da saúde, que a gente trabalhou no início da nossa aula, de ofertar esse serviço público para a população, e o município é o que menos tem arrecadação, o município é o que menos arrecada com relação à subdivisão dos impostos que é feita pela Constituição. Então, a gente tem muitas obrigações e pouco recurso financeiro específico para o município. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais o exercício da nossa autonomia financeira própria, que é a arrecadação dos impostos que a gente pode cobrar no âmbito municipal, tá bom? E, por fim, também, a gente vai ter também a autonomia legislativa, tá? A autonomia legislativa que vai permitir a gente escrever as leis para o combate ao coronavírus, leis próprias para o combate do coronavírus no âmbito municipal. E a nossa autonomia legislativa está lá prevista no artigo 30, especialmente no artigo 30, inciso 1 e 2, que a gente vai focar bastante na questão do inciso 1, que é legislar sobre assuntos de interesse local. Tudo que for assunto de interesse local, o prefeito e a Câmara Municipal vai ter plena autonomia para legislar e não vai poder sofrer interferências do Poder Executivo Estadual, quanto do Poder Executivo Federal e até mesmo do Ministério Público, tá? Se estiver exercendo a sua atividade de maneira correta e honesta, dentro dos padrões que a Constituição traz para a gente de legislar dentro do interesse local, a gente está bem garantido, tá? Pela própria Constituição, pela jurisprudência do STF, por súmulas vinculantes, de poder desenvolver a nossa legislação própria local, tá? E um dos principais pontos que a gente está vendo aí nesse período de pandemia é um embate muito grande entre Câmara Municipal e Prefeito, pela regulamentação que está sendo feita, tá? Está tendo um embate muito grande com relação entre os decretos e as espécies legislativas, gente. Quando eu falo de decreto nesse sentido aqui, eu estou falando de decretos do Executivo, tá? Ele não se confunde com as espécies legislativas que vão estar lá previstas no artigo 59 da Constituição. O decreto do Executivo, o que ele é? Ele é uma regulamentação, tá? De alguma lei que pré-existe. Ou seja, a gente está regulamentando alguma norma que já existe no meu município. Aí, quando chega o vereador para mim falando que, poxa, a gente está lá tentando fazer alguma coisa para enfrentamento ao coronavírus e não estamos conseguindo fazer nada, porque o prefeito está lá regulamentando tudo, está tomando todas as medidas e a gente não consegue fazer nada. A gente está de mãos atadas. Eu falo para você, bobo que você é. Por quê? A regulamentação da legislação municipal, através de decretos, ele tem que estar plenamente em consonância com o que a Câmara Municipal, ou seja, com o que o Poder Legislativo Municipal alocou em lei. Se um decreto estiver em desacordo também com qualquer preceito legislativo, a Câmara Municipal mesmo pode chegar lá e cassar esse decreto, se achar que o prefeito está exacerbando a sua prática de regulamentação de alguma legislação específica, tá? Exemplo claro que a gente vai ter aí para debater isso daí. A questão das máscaras, mais uma vez. Aqui em Belo Horizonte, no caso, a gente teve a situação do prefeito tentar instituir a imposição de multas para aquelas pessoas que não estiverem utilizando as máscaras na rua. Ele editou um decreto nesse sentido e o que aconteceu? A Câmara Municipal e o próprio Ministério Público chegou lá, prefeito, não, você não pode regulamentar, você não pode impor uma sanção
através de um decreto que não possui nenhuma base legislativa no seu município. Não existe nenhuma lei escrita aqui no município de Belo Horizonte que fala que você pode aplicar multa no cidadão que não estiver utilizando máscara. Aí o que aconteceu posteriormente? Posteriormente, a Câmara Municipal assumiu a responsabilidade e editou uma lei que institui multas e institui situações de quando que pode ocorrer a multa naquele cidadão que não estiver utilizando a máscara. Tá? Foi questão de 2 dias, salvo engano, que esse decreto nem ficou vigente, porque ele foi declarado nulo, tá? Então teve um efeito aí desde a sua criação, não pôde ter sido aplicada nenhuma multa para aquela pessoa que estivesse utilizando máscara pelo decreto. Agora, com a regulamentação por uma lei, essa aplicação de multa ela já pode ser feita, tá? Por quê? Porque isso é uma base legislativa, isso é uma base administrativa que deve ser construída através de uma lei. O prefeito sozinho ele não consegue instituir uma política pública como essa. Por isso que eu falo que uma Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal, quando ele trabalha de forma unida, quando ele trabalha de forma conjunta, ele consegue chegar a ter mais poder até que o prefeito, tá? Ele consegue regulamentar e definir as políticas públicas municipais de maneira muito mais efetiva que o próprio prefeito, porque o prefeito ele está atrelado, o executivo está atrelado ao que está escrito em lei. Ele não pode fazer nada para praticar uma conduta que esteja em desacordo com alguma legislação, especialmente uma legislação municipal, tá? A vida pública ela é muito diferente da vida privada. Enquanto na vida privada, se não existe nenhuma lei me proibindo, via de regra eu sou permitido de praticar aquela conduta, na atividade pública é o contrário. Na atividade pública, a gente tem que fazer tudo de acordo com os ditames legais, tá? Já existe lei para praticamente tudo que a gente vai praticar na nossa atividade de gestão pública, no dia a dia da administração pública municipal. Então, ele tem que estar baseado e pautado em alguma lei. No caso, as espécies legislativas que a gente vai trazer por aí, tá? Aí, depois só que foi editada essa lei, que o prefeito ele vai poder regulamentar, colocando num procedimento, por exemplo, de recurso, como que a pessoa apresenta um recurso, se ela não concordar com aquela lei, aí tudo bem, se não tiver escrito nada nesse ponto específico dentro daquela lei que foi editada de aplicação de multas, a gente vai poder, a gente não vai ter muito o que fazer com relação à edição dos decretos, tá? O artigo 59, igual eu falei, é o que traz quais são as espécies legislativas, tá? No caso, a gente vai ter as emendas às leis orgânicas, que traz lá no artigo 59, inciso 1, as emendas às constituições, e a gente vai ter que trazer para a realidade local, que, igual eu coloquei para vocês, a nossa lei orgânica é a nossa Constituição Municipal, tá? A questão também das leis complementares, que são leis complementares a alguma coisa, no caso, a lei orgânica, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias que estão sendo muito editadas no âmbito federal, mas que não podem ser feitas, via de regra, não podem ser feitas no âmbito municipal, tá? E aí a gente vai ter os decretos legislativos, gente. Por favor, não confundam os decretos legislativos com os decretos do executivo. Enquanto o decreto legislativo efetivamente é uma espécie legislativa, o decreto executivo é um ato administrativo que regulamenta alguma lei, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir um com o outro aí. E as resoluções, que no caso aí vai ser o regimento interno das câmaras municipais, tá bom? Igual eu coloquei para vocês, eu falei que eu ia puxar essa súmula vinculante lá do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula vinculante, ela fala exatamente o que eu estou colocando para vocês e confirmando a possibilidade do gestor público municipal ter plena autonomia em, por exemplo, gerir a regulamentação do comércio local. Olha só o que a súmula vinculante fala. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Foi estabelecido por súmula vinculante. Eu trago aí para vocês nesse slide até um exemplo, no caso não foi o que originou a súmula vinculante, mas foi um recurso, um agravo regimental em recurso extraordinário, que estava trabalhando lá no Acre do horário de vendas de bebidas alcoólicas, tá? Houve um conflito de competência entre o Estado do Acre, que tentou editar regulamentações máximas, até que horário você poderia fazer vendas de bebida alcoólica, e o município chegou lá, fez uma regulamentação diversa do próprio Estado. Quem prevaleceu nesse sentido? O município. O município ele é
o ente federado responsável pela regulamentação do comércio local. Então, quando a gente está fazendo agora essa retomada da atividade econômica, quem vai regulamentar essa retomada é você aí, gestor público municipal, quem trabalha na Câmara Municipal e quem trabalha na Prefeitura. Tá? Porque isso aí é um preceito constitucional já estabelecido até em súmula vinculante. Então, quem vai definir quando que vai ser e como que vai ser feito a reabertura do comércio vai ser vocês. Olha, agora vai abrir só o que for serviço essencial, farmácias, supermercados, hospitais. Ah, não, beleza, já estamos mais tranquilos aqui no nosso cenário de coronavírus, já estamos com poucas infecções. Vamos abrir agora um pouco mais, vamos abrir barbearia, salão de beleza, comércio de lojas, comércio de móveis, tudo isso vai poder ser editado e regulamentado de acordo com a realidade do seu município. Em Sete Lagoas, por exemplo, eles tiveram uma regulamentação para não fechar completamente o comércio, eles separaram por horário o comércio. O comércio moveleiro de eletrodomésticos abria de manhã, agora teve uma mudança recente lá, mas ele estava abrindo de manhã, enquanto o comércio de roupas estava abrindo na parte da tarde, estava fazendo essa escala de acordo com o que o município entendesse que fosse melhor para fazer o controle dessa pandemia, evitar que ela se espalhe toda de uma vez no município, tá? Então, é responsabilidade sua aí na sua cidade de definir como que vai ser feita essa retomada do comércio, tá? E lembrando, se não está tendo pouco caso, ou se praticamente não teve caso no seu município, é importante a gente tentar uma reabertura da atividade econômica de maneira responsável, tá? E para isso a gente vai ter ferramentas que a gente vai poder se basear para entender como que a gente vai fazer essa reabertura. E a primeira delas é justamente essa daí que eu vou apresentar para vocês, tá? É uma ação legislativa para o enfrentamento do coronavírus, que é a instituição de um boletim epidemiológico, tá? Se você ainda não instituiu no seu município, institua. É extremamente importante a gente divulgar as informações de infecções do coronavírus para a sua cidade. Se a gente não tem informação, é muito difícil a gente enfrentar essa pandemia, é muito difícil a gente utilizar as ferramentas que a gente tem para conseguir ser efetivo no enfrentamento dessa pandemia, tá? Então, eu trago para vocês aí até um exemplo do boletim epidemiológico de Minas Gerais, que, na minha opinião, está sendo muito bem feito, o governo estadual está sendo muito transparente com relação aos casos de coronavírus e as medidas que estão sendo adotadas para o enfrentamento do coronavírus. Então, quem quiser, vai lá no site do Estado de Minas Gerais para ver um exemplo de boletim epidemiológico. Eu trago aqui até alguns recortes e cola do próprio boletim do Estado de Minas Gerais. Está um pouco desatualizado, salvo engano, esse slide eu fiz ele há uma semana, 2 semanas atrás, e em Minas Gerais ele estava lá 2 semanas atrás com 73 mil casos, tá? Aí coloca lá separando informação de quantos casos confirmados a gente tem, de quantos casos estão em acompanhamento, quantas pessoas já foram recuperadas e quantos óbitos. São as principais primeiras informações que a gente tem que ter no nosso boletim epidemiológico, tá? Hoje, salvo engano, já ultrapassou aqui em Minas Gerais a casa dos 80 mil casos confirmados, tá? Mas está tendo uma tendência de diminuição do número de casos confirmados dia a dia aqui em Minas Gerais, está melhorando um pouquinho. Se Deus quiser, vai melhorar bem rápido aí esse cenário e a gente vai chegar com uma vacina o quanto antes, tá bom? E quais outras informações são importantes a gente instituir no nosso boletim epidemiológico, tá? Olha só, mais um exemplo que a gente traz aí do boletim de Minas Gerais, que coloca lá objetivamente quem que está sendo afetado, quais são os casos de óbitos confirmados. Se a gente for pegar aqui em Minas Gerais, 83% dos óbitos confirmados, a pessoa tinha uma condição pré-existente. Ela era uma pessoa já de mais idade, ela tinha algum problema cardíaco, algum problema vascular, algum problema de obesidade. Então, a grande maioria das pessoas que chegam a ter complicações mais severas por causa do coronavírus, elas possuem uma condição pré-existente. É essa a conclusão que a gente chega através do boletim epidemiológico de Minas Gerais, tá bom? Então, é importante a gente ter essas informações dentro da sua cidade, colocando as obrigações mínimas de divulgação dentro da sua cidade. E isso, gente, deve ser instituído por lei, tá, gente? É extremamente importante da gente instituir isso por lei.
se não tiver nenhuma lei, o que acontece? Nenhuma lei na minha cidade? Não tem nenhuma lei falando de como que a gente institui um boletim epidemiológico na minha cidade. Aí o prefeito ele vai simplesmente divulgar as informações que ele achar como mais importantes a hora que ele quiser e da maneira que ele bem quiser. Por isso que cabe à Câmara dos Vereadores, cabe à Câmara Municipal editar uma lei para combates à pandemia. E isso vai ser um legado que a gente vai deixar para o futuro. Do mesmo jeito que as legislações antigas de combates a pandemias, de combates a questões de calamidade pública, de situações de enfrentamento a crises epidemiológicas já existiam anteriormente, a gente vai deixar um legado muito grande para o futuro de leis e normas, protocolos de como enfrentar pandemias, tá? Então, é importante que a Câmara Municipal edite uma lei colocando requisitos mínimos de publicação para o boletim epidemiológico da sua cidade, colocando o que tem que ser informado, qual que é a frequência que esse boletim epidemiológico tem que ser atualizado, se vai ser quinzenal, semanal, diário, mensal, depende do tamanho da sua cidade, tá? É extremamente importante a gente editar uma lei nesse sentido, de forma genérica, tá? A gente não vai fazer uma lei específica, nesse caso, para enfrentamento ao coronavírus, a gente vai fazer uma lei municipal de divulgação de boletins epidemiológicos. Vai colocar, olha, os boletins epidemiológicos têm que ter tais informações, ser divulgado com tal periodicidade em tais locais, no Diário Oficial do Município, no site municipal, nas redes sociais. Isso daí vai ser definido em lei e cada município vai ver o que vai ser melhor para a sua cidade, tá bom? O boletim epidemiológico, tá, gente? Nele tem que ser publicadas as descrições e os monitoramentos de doença. A gente vai fazer isso de forma genérica, tá? A gente não vai colocar boletim epidemiológico do coronavírus. Na divulgação, ele até vai ser colocado como um boletim epidemiológico do coronavírus, mas a lei que a gente instituir na nossa cidade vai simplesmente falar que tem que ser publicadas as descrições de monitoramento de eventos e doenças com potencial para desencadear uma emergência de saúde pública, as análises de situações epidemiológicas de doenças e os relatos de investigação de surtos e de outros temas de interesse de vigilância de saúde. É um legado que a gente vai deixar para o futuro. A gente espera que a gente nunca mais tenha um cenário como esse de pandemia, mas caso a gente venha a sofrer mais uma vez no futuro, se vier o Covid-20, Covid-21, a gente não sabe o que o futuro nos reserva, a gente vai ter uma lei municipal de boletim epidemiológico já previamente estipulada na sua cidade, tá? Outro ponto importante aí, a questão da lei das máscaras, tá, gente? A gente já falei bastante dessa lei das máscaras, coloquei inclusive que ela tem que ser instituída por lei, não pode ser feito por decreto do executivo, tá? Eu acredito que é um consenso geral hoje que a máscara é importante para que a gente consiga se prevenir do coronavírus de maneira, pelo menos um pouco efetiva. Não é o melhor método que foi definido, mas ele diminui expressivamente o risco de você ser contaminado pelo coronavírus. E como que você vai instituir essa lei na sua cidade? Você vai ter que definir os parâmetros que você achar necessário. Aqui em Belo Horizonte foi definido que você tem que usar máscara em qualquer lugar. Se estiver na rua, se estiver em praça, se você estiver em loja, supermercado, qualquer local que não seja a sua casa ou o seu carro, você vai estar sujeito a receber uma multa por não estar utilizando a máscara. Mas aí, às vezes, na sua cidade, você acha que é um pouco ditatorial demais, é um pouco exacerbado aplicar essa multa para todo mundo nesse momento, dessa maneira. Então, você coloca lá, olha, é obrigatória a utilização de máscara em ambientes fechados. Em ambiente aberto não tem necessidade, desde que você não esteja realizando uma aglomeração, você coloca esses requisitos. Aquela pessoa que está lá fazendo a sua corridinha matinal, em isolamento social, sozinha, ela não está fazendo nenhuma aglomeração, ou então ela está com seu pai, sua esposa, pessoa que tem convívio diário, um ente familiar que tem convívio diário com essa pessoa, ela não está espalhando o coronavírus, ela está junto com aquela pessoa e não está praticando aglomeração. Então, a gente vai colocar isso dentro do requisito da sua legislação municipal específica para a utilização de máscaras, você coloca que desde que você não esteja praticando aglomeração e esteja em espaço ao ar livre, você não aplica a multa para essa pessoa, não tem problema. Agora, se você for dentro de um supermercado com ar-condicionado,
aí você está sujeito a tomar uma multa por não estar utilizando a máscara. Quem vai definir isso é você aí da sua cidade, vai ver a necessidade e a gravidade que a questão da pandemia se encontra afetando o seu município atualmente, tá? E o que mais que a gente vai ter aí para a gente poder fazer de medidas que podem ser adotadas no âmbito municipal para enfrentamento ao coronavírus, tá? Eu trago uma série delas para vocês, tá? E todas elas podem ser regulamentadas também perante lei, tá? E o primeiro caso, a primeira situação que caso vocês ainda não tenham aí na sua cidade, eu recomendo muito fazer, é a questão, se você for do executivo municipal, a criação de um gabinete de crise, tá? Você cria um gabinete especificamente no âmbito do executivo e destina e aloca os funcionários específicos, algum secretário específico, que vai ser o responsável por tomar as medidas municipais de enfrentamento ao coronavírus. Isso facilita muito uma série de fatores, exemplos que a gente pode trazer dessa criação de um gabinete de crise, de um gabinete temporário que vai estar enfrentando o coronavírus. Primeiro deles, primeira vantagem que a gente vai ter é saber quem procurar em caso a gente tenha alguma demanda relacionada àquele problema. A gente não vai chegar para o secretário de Educação e falar, poxa, lá tá abrindo as escolas municipais, mas ninguém está usando máscara lá. Uai, a gente tem que chegar, não, para aquele gabinete de crise específico e lá eles vão estar trabalhando as políticas públicas voltadas para o enfrentamento ao coronavírus. Eles que vão ser os responsáveis também por definir o que é necessário o município adquirir para enfrentamento ao coronavírus, se precisa de comprar respirador, se precisa de comprar álcool gel, e eles vão estar lá responsáveis do dia a dia para saber quais medidas de enfrentamento ao coronavírus vão ser feitas. Caso você seja um participante do Poder Legislativo, você também pode criar, tá? Você também pode criar uma comissão legislativa temporária de enfrentamento ao coronavírus, tá? É uma comissão da própria Câmara Municipal que os vereadores vão participar. E nessa comissão, qual que é a vantagem de você criar isso? Essa comissão vai ser responsável por editar e fazer as leis que vão trazer a regulamentação própria de enfrentamento ao coronavírus, tá? A gente vai ter uma série de vantagens de ter esses vereadores também, além de estar editando essas leis, eles vão ser os responsáveis por estar fiscalizando os gastos com o enfrentamento ao coronavírus, que é extremamente importante a gente estar fazendo essa fiscalização desses gastos. Por quê? A Lei 13.979, ela dispensou uma série de produtos que vão ser adquiridos para enfrentamento ao coronavírus. Então, é importante a gente fiscalizar para saber se está tendo corrupção, para saber se está tendo um desvio de recursos, para saber se o dinheiro que está sendo investido está sendo efetivamente destinado para o enfrentamento ao coronavírus, tá? Se está tendo algum superfaturamento de produtos, tudo isso, a comissão legislativa que é criada pela Câmara Municipal vai poder fiscalizar o Poder Executivo. Igual eu coloquei o outro ponto aqui também, a divulgação de forma ampla e periódica, tá? Dos boletins epidemiológicos, e também é importante a gente fazer uma conscientização da população de medidas de higiene pessoal, lavar as mãos, utilizar álcool gel, não reutilizar as máscaras constantemente. Tudo isso são medidas que a gente tem que conscientizar a população e colocar nos meios de divulgação oficial da Câmara Municipal e da Prefeitura, seja até por rede social, Facebook, Instagram, Twitter, conscientizando a população do que pode ser feito para que essa pessoa se preserve de ser contaminada pelo coronavírus, tá? As câmaras municipais também, gente, nesse período de calamidade pública, elas vão poder dispor das reuniões de forma remota. Os vereadores vão poder participar das reuniões de forma por videoconferência, igual a gente está participando aqui nesse evento de hoje. A gente tem muito parlamentar que está em grupo de risco, então não seria aconselhável para ele ir todo dia lá na Câmara Municipal, tá participando das reuniões. Então, a gente traz uma regulamentação específica dentro da nossa Câmara Municipal para que esse vereador possa participar das reuniões ordinárias e extraordinárias que, porventura, venham a acontecer, tá?
A questão também de atendimento ao público, é extremamente importante a gente estar evitando aglomerações dentro da própria administração pública, atendimento dentro da prefeitura, atendimento dentro da Câmara Municipal, coloca um horário de regulamentação próprio, um horário de atendimento próprio, com escala diminuída, para que a gente evite que pessoas contaminadas espalhem para várias outras pessoas que não estejam, que ainda não tenham pego o coronavírus, tá? A suspensão de eventos também, que eu acredito que agora, até nesse momento, todas as municipalidades já tenham cancelado os eventos que estivessem programados. Aqui em Minas Gerais, nessa época de julho, era para ter muito rodeio aqui em Minas Gerais, muitos rodeios municipais que foram suspensos, foram até adiados para uma outra data mais para frente, logicamente, evitando as aglomerações atualmente, tá? A questão de criação de barreiras sanitárias. É muito polêmico esse ponto, tá, gente? O que são essas barreiras sanitárias que podem ser criadas no seu município? É o controle de entrada e saída de pessoas e de produtos dentro da sua cidade, tá? Essas barreiras sanitárias, elas visam unicamente que a administração pública municipal tenha ciência de quem está entrando e quem está saindo. E caso ela encontre alguma pessoa que esteja apresentando sintomas do coronavírus, está com temperatura, febre, está tossindo, está sem sentir paladar, sem ter olfato, para que a administração pública municipal possa encaminhar aquela pessoa para um atendimento emergencial o quanto antes. Tá? A gente não pode impedir a entrada e saída de pessoas, tá? De pessoas saudáveis, no caso, e de mercadorias dentro da nossa cidade. A gente tem ainda a questão de ir e vir, que não pode ser limitada pelas barreiras sanitárias. Ela serve apenas para um controle de quem que está entrando e quem está saindo, e para a gente conseguir levantar dados e, eventualmente, encaminhar aquela pessoa que esteja apresentando sintomas, tá? A articulação com outros municípios ao redor também é extremamente importante, tá? A gente ter um diálogo constante com os municípios da nossa região, especialmente aqueles municípios que estão em região metropolitana, tá? Não adianta nada você adotar uma política pública mais rigorosa para a sua cidade, se a cidade que está lá a 3 quilômetros da sua não estiver adotando as mesmas medidas. Então, você tem que buscar trabalhar com as cidades da sua região, as cidades que estão ao seu redor, uma política pública que seja pelo menos similar uma da outra. Vamos abrir o comércio? Olha, vamos abrir o comércio, então, de forma gradual, nesses 3 municípios daqui, que a gente vai saber os efeitos que vai estar causando a gente estar reabrindo o comércio nessas cidades. Se abrir só a cidade do lado, abrir o geral na cidade do lado e a sua cidade está toda fechada. Muito provavelmente não vai adiantar nada. O fluxo de pessoas vai continuar e você vai ter problemas que vão ser, inclusive, importados da sua vizinhança. Então, você tem que buscar ter alguma política pública que seja uníssona entre as cidades da sua região, tá bom? E a questão do estado de emergência, tá? Decretação de estado de emergência ou calamidade pública, que agora já foi decretado para todo o Brasil, foi decretado em nível federal, então está valendo para todos os municípios, tá? O que significa ter esse estado de calamidade pública, no caso? O que é a diferença de estado de emergência de estado para calamidade pública? O estado de emergência é quando você está na iminência de ter algum problema. No caso, o Brasil, antes mesmo de ter os primeiros registros de casos de coronavírus no Brasil, já declarou o estado de emergência para se preparar de forma... para preparar a administração pública quando chegasse o coronavírus. A partir do momento que a doença começou a se espalhar, a gente transferiu de um estado de emergência para um estado de calamidade pública. Tá? É quando efetivamente você está lidando com os problemas. E o que significa decretar esse estado, gente? Basicamente, a partir do momento que você decreta o estado de emergência, você vai estar desobrigado de observar todas as metas fiscais que foram impostas no ano anterior. A gente tem as nossas metas que têm que ser atingidas pelas nossas leis orçamentárias, só que a partir do momento que a gente decreta esse estado de calamidade pública, a gente não precisa se atrelar aos percentuais específicos que já estavam definidos em legislação anterior, tá? A gente não vai ter
essa obrigatoriedade de atingir esses números que a gente fica sempre lutando, os 25% da educação, 15% da saúde, alguns municípios têm percentuais de destinação para a cultura, para o meio ambiente, aí vai depender da realidade do seu município e do que foi colocado no seu plano plurianual, na sua lei de diretrizes orçamentárias e na sua lei orçamentária anual, tá? A gente vai poder fazer uma realocação desses recursos, sempre justificando a questão de combate ao coronavírus, tá, gente? A gente não pode mudar o recurso agora. Eu não consegui atingir o limite da educação porque eu tive estado de calamidade pública. Mas aí, quando você vai ver nas contas da sua cidade, não teve nem 100 mil reais gastos com enfrentamento ao coronavírus, você não teve maiores aquisições, a sua receita ela manteve-se de certa forma constante, você não foi um município que foi muito afetado, como é que você vai justificar isso? Você não pode, você tem que sempre estar justificando com base em gastos extras que foram aparecendo dentro da sua cidade, tá? Para que você consiga se desatrelar aos limites, aos percentuais constitucionais, aos percentuais, às metas fiscais que foram anteriormente instituídas, tá? Agora, gente, na maioria das cidades que a gente está trabalhando, que a gente está prestando consultoria, tá? A gente não identificou ainda a necessidade de desrespeitar esses limites e essas metas fiscais, tá? Um trabalho que a gente, se vocês quiserem, vocês podem contar, inclusive, com a Mais, entre em contato com a Mais, entre em contato com a gente aqui no Instituto Pleno, para a gente fazer um trabalho conjunto e garantir que você tenha os recursos necessários das suas contas públicas até o final do ano, que você vai conseguir atingir todas as suas metas fiscais. Isso ajuda muito a qualquer gestor municipal, especialmente ao prefeito, a dormir tranquilamente, entregar o exercício financeiro fechado, atingindo todas as metas fiscais, sem desrespeitar os limites constitucionais de investimento, consegue dormir tranquilo aí para o resto da vida, não vai ter problema de inelegibilidade, não vai ter problema de improbidade, vai poder se recandidatar para outros cargos futuramente. Então, é uma paz que a gente tem de conseguir atingir as metas e entregar tudo da maneira que tem que ser feito, tá? Logicamente, a gente entende esse cenário de coronavírus que desequilibra, de certa forma, as contas municipais, mas a gente ainda vislumbra todas as cidades que a gente trabalhou, a gente está conseguindo atingir as metas fiscais que foram instituídas nos exercícios anteriores, tá? Com a consultoria que está sendo feita aí pela Mais e pelo Instituto Pleno, tá bom? Então, caso vocês estejam com alguma dificuldade depois do curso e tudo mais, a gente está à disposição para poder colaborar com vocês, tá? Mas, no geral, igual eu coloquei, essa decretação de estado de calamidade pública, tá? Vai estar lá na lei 12.608, ela vai estar explicando o que é esse estado de calamidade pública, e na lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 65, vai estar colocando bem claramente que você não vai estar obrigado a atingir as metas fiscais, desde que devidamente justificado pelo estado de calamidade pública e apontado a dificuldade financeira da sua cidade, tá bom? Lembrando que a gente não pode confundir estado de calamidade pública e estado de emergência com estado de sítio e estado de defesa. Só no estado de sítio e estado de defesa, que inclusive só pode ser decretado pela União, o município não pode decretar esses estados, é que a gente vai ter uma questão maior de restrição de liberdades individuais, no caso de liberdade de locomoção, mas são cenários que são muito mais, até mais gravosos mesmo, do que o próprio coronavírus. A gente sabe que está sendo muito prejudicial para o mundo como um todo, o Covid-19, mas o estado de defesa e estado de emergência, um exemplo bem clássico que a gente pode dar aí é como se, por exemplo, o Brasil entrasse em guerra. Se o Brasil entrasse em guerra, aí sim seria uma condição para que fosse decretado um estado de defesa ou um estado de defesa, tá bom? Licitações também, gente. A gente tem que trabalhar ainda licitações, tá? Na parte de contratações para combate ao coronavírus. Igual eu coloquei para vocês no início desse curso, foi-se editada a Lei 13.979, tá? Que é uma lei extremamente importante para a gente entender o que a gente vai poder adquirir e como que a gente vai poder adquirir produtos e serviços, inclusive serviços de engenharia, tá?
para o nosso município, para a gente conseguir enfrentar o coronavírus, tá? Lembrando que os serviços, eles são diretamente destinados, também tem que ser diretamente destinados ao combate ao coronavírus. Qualquer fato que não esteja atrelado ao combate ao coronavírus não pode ser considerado para aquisição de compras públicas com base nessa lei 13.979. Tá? Você pode estar sofrendo aí uma calamidade pública dentro da sua cidade por questão de chuva, por questão de frio, mas ela não vai se aplicar, a lei 13.979 não vai se aplicar nesse cenário. Ela foi editada especificamente para o combate ao coronavírus. Caso você esteja vivenciando uma situação de calamidade pública na sua cidade por outras razões, você tem que ir lá na lei 8666, no artigo 24, inciso 4, salvo engano, que vai estar falando a questão de enfrentamento em situações de calamidade pública, as questões de dispensa de licitação para enfrentamento de calamidade pública. E a lei 13.979, ela traz alguns requisitos específicos que a gente tem que ficar atento aí para conseguir entender o que a gente vai poder fazer nas dispensas de licitação para aquisição de produtos e serviços no enfrentamento ao coronavírus. Uma das principais diferenças que a gente vai ter aí é que, como a gente não sabe quanto tempo que vai durar esse período de coronavírus, ela automaticamente já permite ao administrador público renovar contratos até que se resolva essa situação de calamidade pública pela Covid-19, tá? Quando a gente vai lá na lei 8666, o artigo 24 lá, ele coloca a dispensa em caso de calamidade pública, ele limita esse período a 180 dias a partir do dia que foi decretada a calamidade pública, a partir do momento em que foi a situação da calamidade pública. No caso, por exemplo, chuva. Teve uma chuva muito grande no dia 20 de janeiro na minha cidade. Então, você tem, a partir dessa data, os 180 dias para fazer as contratações, o limite de 180 dias para fazer as contratações. No cenário de coronavírus, como a gente não sabe até quando vai, essa lei 13.979, ela já autorizou desde já as prorrogações e renovações dos contratos, tá? Outra diferença também que essa lei 13.979 trouxe é a questão da alteração dos limites contratuais. Desde que previsto previamente no contrato, você vai poder ultrapassar aquele limite de 25% de quem trabalha com licitações, sabe que a gente tem na lei 8666 o limite de 25% para mais ou para menos de restabelecimento do próprio contrato, tá? De aditivação do contrato, caso seja necessário. A lei 13.979 está permitindo a gente chegar até os 50%, desde que a contratação seja feita nesse período de coronavírus e desde que essa contratação possua uma previsão já diretamente no seu instrumento dessa possibilidade de mudança, de variação contratual para até 50%. Tá? A gente também teve uma simplificação por essa lei 13.979 nos termos de referências nos projetos básicos, tá? Eles vão poder ser feitos de maneira simplificada. Os pregões que forem feitos na sua cidade, todos que forem relacionados ao combate ao coronavírus, eles já estão com todos os prazos cortados pela metade, o que agiliza bastante aí as contratações, por exemplo, para aquisição de remédios. Se você for fazer um pregão para aquisição de remédios na sua cidade em combate ao coronavírus, você vai ter todos esses prazos cortados pela metade. Um prazo mais especial é a questão da divulgação do digital, né, que vai estar lá no pregão normal, vai estar lá a disponibilização das informações por 8 dias, a gente vai poder cortar para 4 dias, tá? Então, a gente tem uma série de diferenças que foram de mudanças no processo de dispensa de licitação que foram inseridas por meio dessa lei, tá? Então, as principais perguntas que estão chegando para mim nesse período de coronavírus é a primeira questão que foi colocada. Pode ser dispensada a licitação para contratações emergenciais de bens e serviços necessários ao combate à pandemia? Sim, pode ser dispensada a licitação, tá? Com base nessa lei 13.979 de bens e serviços de insumos para você combater diretamente ao coronavírus, tá? Isso aí já está permitido por essa lei.
As licitações que vocês estiverem já dentro do seu município, elas podem ser suspensas, tá? Caso não seja algo essencial para enfrentamento ao coronavírus, você pode suspender essas licitações que estejam vigentes dentro do seu município, inclusive, você vai poder suspender também os próprios concursos públicos na sua cidade, tá? Os concursos públicos que já estiverem homologados, tiverem prazo correndo lá, o pessoal fica desesperado, não, vai passar aí os 2 anos, os 4 anos, o caso já tenha sido prorrogado e eu vou perder o concurso público. O município ele pode editar uma lei também em conformidade com o que foi pré-estabelecido pela Lei 13.979, de suspender os prazos desses concursos públicos, do mesmo jeito que a gente vai poder também suspender as licitações que estejam vigentes e que a gente não entenda como essencial nesse momento para o combate ao coronavírus, tá? Agora, a faca também é de 2 gumes. As empresas, caso elas estejam apresentando uma dificuldade, elas também vão poder pedir um reequilíbrio econômico financeiro dos seus contratos, tá? Mas lembrando, gente, que esses reequilíbrios econômicos financeiros, tá chegando muita demanda para mim, recentemente, de empresas que estão pedindo esses reequilíbrios econômicos financeiros dentro dos contratos da prefeitura para aumentar o valor, porque os insumos estão mais caros, os produtos estão mais caros pela questão de crise mesmo e questão de encontrar esses produtos no mercado, mas a prefeitura ela só pode aceitar esse equilíbrio econômico financeiro se for muito bem apontado que houve uma taxação maior naquele produto ou que aquele produto realmente teve um aumento de valor de mercado significativo. Isso aí tem que ser muito bem apontado, não é simplesmente chegar a empresa que antes fornecia máscara e luvas. Olha, isso é um ponto importante para vocês se atentarem aí, tá? Olha na sua cidade se já tinha alguma licitação de fornecimento de material médico hospitalar que envolva lá alguns desses produtos que a gente utiliza para combate ao coronavírus. Máscara, álcool gel, luvas cirúrgicas, equipamento cirúrgico, tudo isso, muito provavelmente, seu município já tinha algum contrato nesse sentido. Se chegar lá aquela empresa e falar, não, tem que aumentar o valor porque está aumentando o valor de todo mundo, tá o coronavírus, então eu quero aumentar isso daí. A prefeitura vai chegar lá e falar, não é assim não, só porque está período de coronavírus. Aponta aqui para mim aonde que você está tendo custos ou valores maiores para adquirir esses produtos e me fornecer. Se você não me apontar esse efetivo aumento de despesas, você não pode conceder o reequilíbrio econômico financeiro sob pena até de improbidade administrativa, tá? Então, tomar muito cuidado nessas revisões contratuais. E também as empresas que não estiverem conseguindo exercer a sua atividade, elas podem pedir a suspensão do contrato, tá? Lembrando que vai caber à administração pública entender se vai ser melhor a própria rescisão contratual nesse cenário, tá bom? Eu gosto muito de trazer essa frase para esse cenário que a gente está trabalhando aí de incertezas, tá? Que nesse cenário, se a gente tomar medidas da administração pública com um bom senso, sendo honesto e razoável, ela sempre vai ser uma boa escolha. A gente vai estar meio caminho andado para ter certeza que a gente vai estar tomando uma boa prática na atividade pública municipal, tá bom? E a gente fica realmente aberto aí a todos os participantes. Quem quiser enviar mais perguntas, pode enviar, tá? Quem tiver algum problema específico aí da sua cidade, pode enviar aí para o Pedro, que a gente vai estar tentando responder ainda nesse finalzinho de aula aí. Quem quiser pode me seguir lá nas redes sociais, me marca lá, @JoãoLembe, no Instagram, marca lá que a gente vai participar e vamos entrar em contato para a gente conseguir poder colaborar também com as suas cidades, tá? Meu e-mail está aí também disponibilizado, é joão.lembe@plenobrasil.com, tá? E é um grande prazer poder ajudar no dia a dia os municípios, ajudar as administrações públicas locais, trazendo ideias diferentes, porque como a gente tem um leque muito grande de clientes, de municípios que trabalham em conjunto com a gente consegue trazer experiências inovadoras que já foram experimentadas em outros locais, que podem ser muito bem adequadas à realidade da sua cidade, trazendo uma maior eficiência na sua gestão financeira, uma maior eficiência na gestão de contratos, ao desenvolvimento de políticas públicas que vão trazer benefícios efetivos para o seu município, tá?
Então, a gente fica realmente à disposição. Quem quiser pode enviar pergunta agora, quem quiser envia depois. Agradecer mais uma vez ao Pedro a oportunidade de estar aqui. A Mais, que é uma empresa que a gente admira muito e que é uma empresa de confiança, e quem quiser utilizar do seu serviço pode confiar que vai, tenho certeza que vai oferecer excelentes serviços. Agradecido ao professor João, agradecido também aos participantes. Eu vou deixar um tempo aqui, quem tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Eu tinha visto que alguém tinha comentado mais cedo com relação à questão de educação, à volta das escolas. Isso. Teve esse comentário. Eu não sei se tem uma pergunta a ser colocada sobre isso. Está bem realmente incerto ainda. Gente... eu acho que pode ser um comentário, né, João? Se você quiser, fica à vontade. Não, mas a questão com relação às escolas mesmo, a gente tem que ser muito cauteloso, tá? A gente está vendo agora o Rio de Janeiro, ele está tentando voltar com as atividades escolares presenciais. Aí a gente vai ver como é que vai ser a realidade da sua cidade. Se vai ser possível a gente voltar de forma gradual, colocando os alunos de forma intercalada, diminuir as turmas, dia sim, dia não. Possibilitar aqueles professores também, a gente sempre pensar nos professores do âmbito municipal, que são de grupo de risco, oferecer para eles ferramentas e mecanismos para que eles possam fazer a aula diretamente de suas residências, fazer um home office do professor. O professor ele pode ser transmitido, o aluno ele pode ir na escola e não necessariamente ele vai ter que ter um professor lá dentro de sala de aula. Basta um coordenador, uma pessoa que não esteja em grupo de risco, organizando a atividade escolar, organizando a disposição dos alunos, e o professor oferecer essa aula lá diretamente da sua casa. A gente editou uma regulamentação dentro da Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte que a gente pode transferir também para a realidade dos professores, que é a possibilidade daquelas pessoas que estão em grupo de risco de trabalhar em casa e que elas assinam um termo de compromisso onde elas vão poder levar o próprio computador, a ferramenta de trabalho dela do dia a dia para o seu ambiente particular. Ele vai ter que assinar um termo de compromisso falando que vai levar o computador, a câmera, se for o caso, o microfone ou algum equipamento que seja necessário para o desenvolvimento da atividade dele, e depois ele, logicamente, ele vai ter que devolver para o erário público, mas ele vai utilizar aquele equipamento para prestar o seu serviço, para exercer a sua profissão. No caso, o professor ele levaria um computador que fosse necessário para ele transmitir uma aula ao vivo, uma câmera, um microfone, pode ser feito algo nesse sentido, tá? Mas isso aí tem que analisar como que está a realidade da sua cidade, tá? Porque isso daí tem locais que não tem condição nenhuma ainda de sequer pensar em abrir para a retomada da educação, enquanto tem outras que estão mais tranquilas, tá? E sobre os aspectos normativos do funcionamento das escolas, do calendário, tem alguma questão relevante? Então, a gente vai ter que seguir com relação aos calendários escolares, a gente vai ter que seguir o que está sendo colocado pela União, o âmbito federal, o próprio pessoal que faz a regulamentação do Ministério da Educação, a gente vai ter que seguir o que eles colocam, tá? O número de dias letivos, o número de dias que vão poder ser flexibilizados, e eles estão constantemente alterando isso aí. Salvo engano, já foram 3 alterações lá do próprio Ministério da Educação do número de dias letivos necessários, mas eu acho que ainda vai alterar de novo, e é algo que não compete ao município legislar sobre isso. A gente vai ter que definir quando que vai ser seguro fazer a retomada das atividades escolares, mas não com relação à legislação de calendário escolar, de número de dias letivos e por aí vai. Entendi. Ok, João. Alguém tem mais alguma pergunta, algum ponto que gostaria de debater? Nós estamos abertos, como o João disse, a manter esse contato com vocês, receber dúvidas, receber demandas em termos de apoio, de forma geral.
E esse material vai ser enviado logo após a gente fechar aqui o webinar e o vídeo também vai ser enviado em breve. Tá? Fica como material de consulta, de referência para vocês. E os nossos contatos vão no envio do material. O professor João Lembler, do Instituto Pleno Brasil, ele já passou os contatos da rede dele, o e-mail, e eu sou da Mais, né? Mais Software de Resultados. Estamos aí abertos a qualquer conversa que possa ser produtiva e possa apoiá-los nesse momento tão difícil. João, se você quiser encerrar. Só agradecer mais uma vez, obrigado pela participação aí, gente. Espero poder revê-los em breve presencialmente em alguns dos nossos eventos e espero poder um dia poder visitar os seus respectivos municípios aí para a gente desenvolver um trabalho legal. Ok, João, muito agradecido a você, agradecido aos participantes e vou encerrar por aqui. Nos vemos no próximo webinar, terça-feira que vem, às 19 horas, sobre os processos de contratação no âmbito da pandemia e de contratações eficientes de forma geral. Boa noite a todos e muito agradecido. Mais.